Graça e paz, meus queridos irmãos da Igreja Batista Missionária de Pirajuí. Estamos aqui para adorarmos ao Senhor juntos, ainda que eu esteja um tanto quanto distante de vocês, vocês sabem que nós estamos juntos e tenho acompanhado a vida de cada um de vocês, assim como eu sei também que vocês acompanham a nossa. Nós sempre estamos juntos em muitas reuniões e, eventualmente, eu tenho o privilégio de participar, mesmo que à distância, dos meus colegas que temos juntos exposto a palavra de Deus aqui nesse púlpito. Então, você que está aqui sentado, veio participar, você adorou a Deus, você já cumprimentou os seus irmãos, você está num ambiente de adoração ao Senhor. Portanto, eu quero lembrá-lo que todo o seu coração, a sua atenção deve estar voltada para o Senhor. Ainda que eu esteja falando através de uma transmissão de longe, e eu não posso ver efetivamente o rosto de cada um de vocês nesse momento, e também não vou poder abraçar e apertar a mão de vocês, mas nós estamos unidos em espírito, juntos, e o que nós estamos aqui fazendo e vamos expor é a palavra de Deus na epístola de João, na primeira epístola do apóstolo João. Que alegria, que prazer poder compartilhar essa palavra com você. Então abra sua Bíblia comigo nessa epístola, que está quase no finalzinho da Bíblia, né? Se você ainda não se habituou, essa é a terceira mensagem que nós temos em sequência, e nós vamos ver hoje o capítulo 2, dos versículos 1 até o 8. Então diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai. Jesus Cristo, aquele que é justo, Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados. E não apenas dos nossos, mas dos pecados de todo o mundo. E sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus, mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele, deve viver como ele viveu. Amados, não lhes escrevo um novo mandamento, mas o antigo, que vocês têm desde o princípio. É a mesma mensagem que ouviram antes. E, no entanto, também é um novo mandamento, cuja verdade ele demonstrou. E vocês permanecem e demonstram, pois a escuridão está se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Senhor, eu quero me colocar diante do Senhor nessa manhã aqui onde eu estou, mas à noite que os nossos irmãos estão acompanhando essa mensagem, seja presentes, os que estão presentes na igreja, Senhor, na Rua Barão do Rio Branco, 553, ou sejam aqueles que estão também online acompanhando, ou que até mesmo vão ouvir essa mensagem posteriormente. Eu quero pedir a Tua graça e a Tua bênção, a Tua cobertura, Senhor, do Teu Espírito sobre a minha vida, neste momento que estou aqui falando da Tua palavra, expondo as Escrituras sagradas, que é a palavra de Deus. Que o Senhor me ajude, que o Senhor me dê graça e eu possa realmente expor de maneira clara e que o Teu Espírito possa nos convencer da verdade que é a Tua palavra nesta noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos,
O apóstolo João, ele escreve essa carta, é sempre bom lembrar, ele está a escrever essa carta muitos anos depois de tudo que aconteceu em Jerusalém, com Jesus Cristo, onde ele viveu, não só em Jerusalém, né, mas na Galileia, mas em Jerusalém, onde ele morreu e onde ele ressuscitou dos mortos, e também ali em Jerusalém, onde o Espírito foi derramado e a igreja, ela nasceu. A inauguração da igreja, quando na festa de Pentecostes, o Espírito é derramado. João estava lá. João estava desde o princípio. Ele andou com Jesus, ele foi um dos primeiros discípulos a serem chamados, convidados por Jesus. Vem e me segue, e farei de vocês pescadores de homens. Ele larga então as suas redes, porque ele era pescador, assim como o seu irmão Tiago, e eles vão e seguem a Jesus, junto com mais outros discípulos, o total de 12, por 3 anos, quase, eles andam com Jesus, e eles veem tudo que Jesus faz, eles acompanham, eles vivem, eles se amam, eles sofrem a morte de Jesus. João é o único dos 12 que está com Jesus na cruz, aos pés da cruz, enquanto Jesus está agonizando ali a sua morte, e ele é testemunha ocular de perto da morte de Jesus. Ali está também a mãe de Jesus, Maria, e João, ele é testemunha de tudo isso, e ele escreve isso no seu evangelho, que também leva o seu nome, o Evangelho de João. Mas aqui já João está bastante idoso, por volta do ano 95, 97, depois de Cristo, portanto aí já se vão 60 anos desde esses acontecimentos da morte e da ressurreição de Jesus, 60 anos da igreja de Jesus Cristo na terra. João, ele já não está mais na Palestina, no território de Israel chamado Palestina. Esse território também já não pertence mais a judeus, porque a Roma, né, o Império Romano já atacou aquele lugar, já se desfez dos judeus, porque eles não querem, os judeus davam muitos problemas para eles, enfim, e a igreja se dispersa, e a igreja está por toda parte. A igreja está em Roma, na capital, onde Paulo morreu, ali ele foi decapitado já mais ou menos há uns 30 anos atrás. E João, ele ministra também, ele está discipulando pessoas que o próprio apóstolo Paulo havia trazido para Cristo, na região chamada Ásia Menor. E João, ele é um presbítero, ele é um líder da igreja, ele é um apóstolo, ele é o último apóstolo vivo de todos aqueles que andaram com Jesus e que presenciaram todos esses acontecimentos. Então João tem uma autoridade apostólica, mas ele tem também uma humildade, porque ele não menciona nem mesmo o seu nome, nem nas epístolas, nem no Evangelho. Ele simplesmente, por exemplo, no Evangelho, ele trata dele mesmo como o discípulo amado. Nas epístolas, né, numa das epístolas, ele vai chamar a ele mesmo de o presbítero. Então, e ele tem esse sentimento de paternidade. Claro que ele nós podemos considerar, entre nós, os homens, né, a palavra pai pode ser usada, num certo sentido, quando nós dizemos assim, que alguém está em lugar do nosso pai, alguém que nos ensina, é alguém que nos orienta, é alguém que cuida de nós, que se preocupa, é alguém que deu início a qualquer coisa. Então João, ele usa a palavra meus filhinhos, e é bem apropriado, porque ele realmente tem esse sentimento de pai. Ele vê muitos discípulos, ele acompanha muitos discípulos, ele já com uma idade bastante avançada, talvez vão aí os seus 80, 90 anos de idade, ou até mais, né? E ele tem esse sentimento de que aquelas pessoas são como seus filhos. E ele é testemunha, ele é a última, ele tem consciência de que ele é uma das últimas testemunhas
oculares de Jesus, mas ninguém tem dúvida daquilo que Jesus fez. Embora, como já foi falado aqui anteriormente nas mensagens, havia muitas inverdades, vamos assim dizer, que a gente chama hoje de heresias, que eram falsas doutrinas, falsos ensinamentos, proliferando também na igreja. Mas João, nessa epístola, ele não tem dúvida da obra de Jesus Cristo. E ele vai afirmar aqui, principalmente nesse trecho, que agora eu quero que você esteja comigo aqui, nesse trecho em específico, ele vai falar a respeito do que aqueles que conhecem a Jesus Cristo, como é a vida deles. Ele vai afirmar que aqueles que conhecem a Jesus obedecem o seu mandamento. Então, esse é o ponto central desses versículos que nós lemos. Eu deveria pregar até o 7, eu li até o 8, né? Eu sei que na próxima mensagem o pregador que vai me suceder, ele vai começar do 8, possivelmente, mas eu entendo que o 8 também completa o versículo 8 completa a verdade desse texto. E o que João ele quer trazer para nós aqui, esse texto é muito conhecido, principalmente nos seus 2 primeiros versículos. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se vierem a pecar, saibam que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a expiação, ou na palavra também que é usada aqui, a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, né, mas pelos do mundo inteiro. Jesus, ele faz tudo pelo pecador aqui, por aqueles que são salvos, nesses 2 versículos. Ou seja, o normal do crente é não pecar. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas existe uma segurança, existe uma certeza na vida do crente. Ele foi salvo por Jesus Cristo. Ele é agora um seguidor de Jesus. Então, você que está aqui nessa noite, eu sei que você tem essa certeza. Muitos de vocês têm, talvez não todos. Talvez alguns de vocês precisam ainda conhecer a Jesus Cristo. Mas aquele que conhece a Jesus, ele sabe. E esse é o tema que João está colocando aqui. Porque muitos podem se perguntar, será que eu conheço a Jesus? Será que eu sou salvo? Por exemplo, nós perguntamos, quando nós pensamos na salvação, será que eu fui alcançado? Eu sou salvo por Jesus Cristo ou não sou salvo? Essa é uma pergunta que, se nós fazemos a primeira epístola de João, nós estamos no lugar certo para responder a essa questão. Qual é a evidência na vida de alguém que é salvo? Como eu posso saber se eu sou salvo? Então, a primeira coisa é que o salvo, ele não peca normalmente. Não é uma coisa que acontece na vida dele no cotidiano. Para isso também, nessa epístola, em alguns momentos nós vamos tentar definir o que é pecado. João, eu posso mencionar mais para frente algumas coisas, como por exemplo, ele vai dizer que o pecado é a quebra da lei, a desobediência à lei. Num outro momento ele vai dizer também que o pecado é a injustiça. E então o pecado faz parte da natureza do ser humano, e isso não mudou, irmãos. Isso não mudou desde quando Adão e Eva caíram no primeiro pecado, lá no jardim com Deus, onde eles estavam, e a condição do homem é a condição de pecador. Mas Jesus veio como Salvador, ele veio para salvar, como diz lá em Lucas, o seu povo, o povo de Deus, dos seus pecados. Deus tem os seus escolhidos, Deus tem o seu povo que ele veio para salvar dos seus pecados. E Jesus fez a obra completa. Então João está dizendo, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. E é importante a gente entender que aqui João, ele não está, ao mesmo tempo, não está incentivando qualquer um de nós a pecar, qualquer um dos seus filhinhos, mas ele também não está querendo que você perca a esperança, porque você fala, bom, se eu cometi um pecado, e agora?
Será que eu ainda continuo sendo salvo? Será que eu ainda continuo sendo um filho amado de Deus? Eu continuo fazendo parte do seu povo? Ou será que o fato de eu ter caído nesse pecado faz com que eu não tenha mais esperança, eu não tenho mais salvação, né? Ou você que nunca recebeu a salvação, você que está aqui pela primeira vez, você que ainda não decidiu entregar a sua vida para Jesus, para conhecê-lo, você pode estar se perguntando, será que os meus pecados são tão terríveis e será que Deus pode perdoar? Será que eu tenho chances? Será que eu consigo vencer os meus pecados, os pecados que eu cometo? E talvez outros ainda não tenham nem consciência do pecado. Muitos até pensam, porque ele olha para a situação do mundo e ele vê todas as coisas, todos os tipos de pecados que são cometidos no mundo, de injustiça, de quebra da lei, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, como sendo algo que parece que ninguém obedece, e até muitos acham que os mandamentos de Deus ninguém consegue mesmo obedecer, por causa dessa realidade do pecado que persegue o ser humano. Nós somos perseguidos, de certa forma, é algo que está em nós, onde nós vamos, né? Nós levamos o pecado com a gente, onde tem gente tem problema, onde tem ser humano tem problema, tem pecado, e alguns ainda tentam insistir que o homem é bom, mas que é o sistema, que é a injustiça, ou que tem alguém, né, que faz parte do bem e que são bem intencionados, mas aqui nós temos que encarar um ponto central aqui, que é o sacrifício de Jesus. Quando ele diz que Jesus é a propiciação, ele é a expiação, é o sacrifício pelos nossos pecados, veja que ele nos remete imediatamente ao sofrimento de Cristo, à paixão de Cristo. Então, se você quiser conhecer a paixão de Cristo, leia nos 4 evangelhos. Você vai ler em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. Como Jesus Cristo sofreu pelos seus que ele veio para resgatar, pelo seu povo. Como Jesus Cristo sofreu para resolver o problema do pecado. Então, minimizar o problema do pecado não é uma solução, porque o sacrifício de Cristo é muito alto. Por isso ele é chamado aqui de o advogado junto ao Pai. Então, Jesus ele faz tudo aqui. Ele é aquele que realmente se apresenta para salvar o pecador. E ele paga pelo preço. E ele defende o pecador perante o Pai, né? Não que o Pai seja contra o pecador, mas o Pai aqui também, que é uma figura também amorosa, que está trabalhando junto com Jesus, com o Filho, para a sua salvação, para a minha salvação, ele tem a sua ira, que é implacável. Por quê? Porque o Pai é justo. Não existe, se na lei dos homens existe injustiça, não existe na lei de Deus e nem no seu juízo, no seu julgamento, porque Deus ele é o juiz de toda a terra. Então aqui, como um irmão disse, se você não aceitar Jesus como seu advogado agora, um dia ele será o teu juiz, e nesse dia não haverá clemência para os pecados cometidos. Não haverá. Então, ou nós somos alcançados por Jesus e somos salvos agora, ou no futuro nós seremos totalmente condenados à eternidade sem Deus, ao inferno eterno. Então, nesse texto, ele está dizendo, Jesus está ali e ele fez o sacrifício. Esse sacrifício foi duro, foi difícil. E era necessário. Se Jesus não tivesse feito o sacrifício, nós não teríamos nenhuma esperança. Nós não teríamos nenhuma chance de sermos perdoados por Deus. Nós estaríamos completamente condenados por causa do pecado. Então, João está aqui deixando muito claro que o pecado traz a sua consequência mais terrível.
Para entender as boas novas de Jesus, nós precisamos entender a consequência do pecado. Para sermos gratos a Jesus pelo que Ele fez por nós, o tanto que Ele sofreu na cruz por nós, não foi pouca coisa. Porque nosso pecado também não é pouca coisa. Mas aqui João, ele também vai dizer nesse texto, né, nós vimos aí no versículo 2, onde ele diz assim, ele é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, essa é a versão transformadora, nova versão transformadora, ele é o sacrifício pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo todo. Esse texto, esse versículo especificamente, ele é um pouco difícil de se entender se nós não tomarmos cuidado, né? Porque ele não está dizendo que Jesus morreu por todos os pecadores no mundo todo. Eu sei que isso é uma crença um tanto quanto ordinária, né? Ordinária que eu falo, comum para as pessoas, como se todos nós fôssemos alcançados pelo sacrifício de Jesus. Mas, na verdade, só são alcançados pelo sacrifício de Jesus aqueles que creram e foram salvos, aqueles que vão crer e serão salvos. Mas aqueles que vão ser condenados, aqueles que estão condenados pelo pecado e que rejeitam a Jesus Cristo e que vão rejeitá-lo até o fim, eles não são contemplados com a redenção, com o sacrifício de Jesus. Por quê? Augusto Nicodemos, pastor presbiteriano, ele explica muito bem essa questão. Ele diz, se o sacrifício de Jesus por aqueles que se foram condenados, Jesus morreu por eles também, então significa que o sacrifício de Jesus foi em vão para aquelas pessoas, né? Segunda coisa, se Jesus morreu por eles, pagou pelo pecado, e eles, por não terem aceitado a Jesus, eles vão para o inferno sofrer por causa dos pecados, então significa que o valor que Jesus pagou não foi tido em conta, porque essas pessoas têm que pagar novamente, eles têm que sofrer a consequência do pecado. Então, o valor do sacrifício de Jesus seria nulo para eles. E em terceiro lugar, não nos daria nenhuma segurança da salvação, porque se Jesus morreu por mim, mas depende da minha aceitação ou da minha rejeição, para que eu possa fazer parte do seu povo redimido e ter a salvação, então eu não tenho certeza se isso vai acontecer, porque eu posso falhar na minha fé. Mas se eu confio em Jesus Cristo e Ele fez tudo, como eu disse aqui nesse texto, Jesus ele é aquele que paga pelos pecados, Ele é aquele que apresenta a causa do pecador como advogado, e Ele também é o juiz, né? No final das contas, Ele vai ser o julgador, né, de todos nós. Mas para aqueles que foram salvos, Ele é o advogado. Para aqueles que vão ser condenados, e que já estão condenados, e vão continuar condenados e condenados até o fim, Jesus é juiz, e Ele vai condenar essas pessoas por causa dos seus pecados. Então, como entender então esse texto? Que ele é o sacrifício pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas dos pecados de todo o mundo. Esse versículo, esse texto, ele vai concordar com a nova criação de Deus. E por isso que o versículo 8, no final do texto, e agora nós vamos caminhar no texto, mas eu quero levar você diretamente ao versículo 8, se você quiser acompanhar na sua Bíblia aí, ele vai dizer que o novo mandamento, cuja verdade ele demonstrou, e vocês também o demonstram, pois a escuridão está se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Então, principalmente essa última expressão, que as trevas está se dissipando e que a verdadeira luz já brilha. Então, João, ele é muito otimista, apesar de toda a perseguição que a igreja está vivendo
naquele momento. Porque uma das perseguições mais duras que a igreja sofreu durante o Império Romano foi justamente nessa época, né, ali da última década do primeiro século. E João é otimista porque ele sabe que a igreja está avançando e que o conhecimento de Jesus, que Jesus está sendo conhecido mais e mais pelas pessoas, mais e mais pessoas estão se convertendo, mais e mais pessoas estão tendo as suas vidas transformadas. Então ele vê claramente essa luz brilhando. E ele sabe que é isso que vai garantir que o sacrifício de Jesus não foi em vão, que Jesus não morreu em vão, mas que ele comprou gente de todas as tribos, línguas, povos e nações. Todas as línguas estão sendo alcançadas. Ele vai falar isso também no Apocalipse, que é também escrito por João. E a nova criação, ela vai ter o seu lugar. Ele termina o livro de Apocalipse falando: vi novos céus e nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Então ele tem certeza da nova criação, ele tem certeza de que a luz vai vencer as trevas. Esse é o mesmo tema que está lá na criação, e que também é aqui tratado nesse livro, que é a luz. Quando as trevas que estavam ali no abismo, né, quando a terra era sem forma e vazia, então disse Deus: haja luz. Né? Eu gosto da versão, da mensagem, como ele diz assim: e Deus falou, né, luz, e a luz começou a existir. Então aqui também, Jesus, ele é essa luz que brilha. Então João, ele tem certeza de que a luz vencerá. Por isso é que ele pode dizer que todo o mundo será redimido, a criação será redimida, não apenas o ser humano. A obra de Jesus não alcança apenas o homem, né, o ser humano criado por Deus, mas ele alcança toda a criação que será redimida, que será transformada. Haverá novo céu e nova terra. Então, e como é que eu sei então que eu vou fazer parte, que eu já faço parte dessa criação? Esse é o tema central dessa mensagem. Tem por título: os que conhecem a Jesus Cristo obedecem o seu mandamento. Então, Jesus, ele deu um novo mandamento, e que é a norma da nova criação. Jesus vem e ele inaugura esse tempo final, esse tempo que nós estamos vivendo hoje, onde a luz de Jesus está brilhando. E esse novo mandamento, ele permanece. Ele não é diferente do mandamento anterior. Por isso aqui tem a frase que fala: esse é o mesmo mandamento. Eu não estou dando um novo mandamento para vocês. Tudo já estava escrito. Mas Jesus, ele vem e ele faz isso de uma forma nova, de uma forma totalmente nova. E se eu quero, então, como é que eu sei? Ele fala: se eu digo que o conheço, mas não guardo os seus mandamentos, então eu seria mentiroso. Esse é o ponto central dessa mensagem. Ou seja, nós sabemos que o conhecemos. Como? Se guardamos os seus mandamentos. Ele vai dizer: aquele que diz que está em Cristo deve viver também como Cristo viveu. Então, esse é o ponto central. Desde quando Jesus inaugura o seu reino, na sua primeira vinda, até a sua volta, quando ele conclui a sua obra, e a igreja é salva totalmente, em todos os tempos, em todas as nações, em todos os lugares, nos reunimos novamente diante do Senhor, como um povo completo, como todo o povo de Deus. Aqueles que morreram ressuscitarão e nós estaremos diante dele. Então, por isso eu não temo a morte, porque a morte não vai me afastar de Deus. A morte não vai ter poder para me manter longe de Deus, mas todos ressuscitarão e comparecerão diante do Senhor. Por isso que é tão importante saber, filhinhos, vocês têm um advogado, ele garante a salvação de vocês. Mas é importante aqui que você tenha certeza de que você faz parte. E como?
se você o conhece. E se você o conhece, você guarda os seus mandamentos. Ou seja, Jesus não é apenas um amigo nosso, ele não é um camarada, ele não é um mano, né, um companheiro, alguém que a gente pode argumentar e dar ordens para ele. Jesus não é alguém que nós podemos contrariar e sem ter consequências, porque os mandamentos de Jesus, ou como ele coloca aqui, às vezes, o mandamento, a sua palavra, ele fala, é um novo mandamento? Isso vai ser falado aqui no versículo 7, eu não escrevo um novo mandamento. Ou seja, o mandamento é a mesma mensagem que vocês já ouviram antes. Eu me pergunto aqui, se ele está falando desde a criação ou desde quando Jesus começou a pregar. Pode ser as duas coisas, porque Jesus não vem trazer uma mensagem nova e diferente daquela que está em Gênesis, diferente daquela que está em Êxodo, diferente daquela que os profetas disseram, tanto desde Moisés até Malaquias. Não. O que Jesus está dizendo, o que Jesus está apresentando é uma nova forma de viver a fé em Deus, é uma nova forma de você poder entrar na presença de Deus. Ou seja, agora ele é um ser humano, Deus feito homem, vivendo a vida normal, vivendo a vida sem pecado, vivendo uma vida de total obediência aos mandamentos de Deus, uma vida totalmente submissa à vontade de Deus. Esse é o objetivo. Então, quanto mais eu conheço a Jesus, quanto mais eu observo a vida de Jesus, e como é que eu faço isso, Celso? Como é que eu faço para viver e conhecer mais e mais a Jesus? Porque essa é uma pergunta importante. Ora, meu irmão, você tem que, primeiro, ler a Bíblia, contar as histórias da Bíblia, saber as histórias que Jesus viveu, saber o que aconteceu com Jesus, como ele se portou, tudo que Deus fez, tem todo um contexto, né? Desde o Antigo Testamento, nós temos que conhecer o Antigo Testamento. Sem o Antigo Testamento nós não entendemos Jesus plenamente, sem saber, sem ler o contexto de onde ele estava ali, na Galileia, na Judéia. Então eu preciso ler, eu preciso conhecer essas coisas. E ao aplicar os mandamentos de Jesus, quer dizer, como é que quando ele fala do amor, vocês devem se amar uns aos outros assim como eu amei a vocês. Esse é o novo mandamento, está lá no Evangelho de João, e aqui também ele vai tratar disso. Isso vai ser tratado nas próximas mensagens. Mas o ponto aqui eu preciso conhecer a Jesus. Então, quando eu começo a praticar, quando eu começo a obedecer, as coisas vão acontecendo. Então eu vou entendendo melhor o meu irmão, que também está seguindo a Jesus. Eu não estou sozinho. Então, aqui, como diz o Hernandes Dias Lopes, no seu comentário à primeira epístola de João, existe um fator aqui doutrinário, que é esse que nós vemos nos 2 primeiros versículos. Depois tem um fator moral. O ensino de João vai passar pela questão moral, dos mandamentos, daquilo que é justo, daquilo que é correto. E finalmente ele vai nos ensinar que o mandamento de Jesus, João, ele também é social, é na minha relação com o meu irmão, é como eu me relaciono com você, como você se relaciona comigo, né? Como irmão em Cristo. Não estou me referindo ao fato de ser pastor ou de você não ser pastor, ou nós que somos pastores, ou que outros que são diáconos, ou que... Todos nós somos irmãos, somos discípulos de Jesus, e nós nos apresentamos diante de Jesus numa comunidade que se ama e que segue e que guarda os seus mandamentos. Então, meu irmão, não tem nenhum motivo para você ter medo, nenhum motivo para você se distanciar de Jesus. Pelo contrário, ao se aproximar de Jesus, você vai amar a igreja, você vai amar os irmãos,
você vai amar e ser amado. E nós vamos juntos obedecer os mandamentos de Jesus. E essa verdade da sua luz, a verdadeira luz, ela será demonstrada na nossa vida, na nossa maneira de viver. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe essa palavra através do teu servo, o João, o apóstolo João, discípulo de Jesus, andou com Jesus, discípulo amado. E hoje nós podemos desfrutar dessa riqueza, dessa luz que nos ilumina, que nos encaminha, que nos condiciona para a vida eterna, que nos prepara para a eternidade, mas que nós já provamos da tua presença hoje. Nós conhecemos a Jesus, nós queremos conhecer mais. Senhor, desvenda os nossos olhos, abre os nossos corações. Eu e meu irmão que está aqui do meu lado, sentado, que nós juntos possamos conhecer mais e mais do Senhor em nossas vidas. É o que eu te peço, Senhor, por mim e por toda a tua igreja, não só em Pirajuí, mas em todas as nações, tua igreja espalhada por todo o mundo, Senhor, e sei que o Senhor está completando toda essa obra, porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor é poderoso. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelo advogado. Obrigado pelo sacrifício da cruz. Eu te louvo, eu te bendigo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Te vejo em breve.